Boa tarde a todos. Vamos iniciar com uma oração. Agora, em momento sereno, nessa casa de oração tão amorosamente preparada para nos receber, Senhor, vem em meu auxílio. Dá-me forças para combater o medo que me atormenta. Semeia em meu coração as sementes de tua luz, pois a minha mente e alma estão em sofrimento. Às vezes, em certas dificuldades, dia e noite, este medo impede-me de seguir em frente, como se eu estivesse preso a ele, acorrentado a essa escuridão. Senhor, vem em meu auxílio, fortalece a minha fé. Que eu saia daqui com mais fé e proteção que ontem. Permita que eu abra meu coração a receber as bênçãos da espiritualidade maior que amorosamente nos acolhe neste momento, ouve nossas dores e nos ampara. E que amanhã eu levante repleto de coragem, que o teu amor me ajude a vencer essa batalha e que eu me erga perante qualquer queda da vida, mais forte a cada dia. Senhor, vem em meu auxílio, que o Cristo me fortaleça e que tudo o que eu aqui escutar e receber ecoe em meu ser, me dando serenidade e forças para combater o bom combate. Senhor, vem em meu auxílio e faz-me vitorioso perante o inimigo. Abençoe minhas escolhas e ilumina sempre o meu caminho. Ainda que eu não saiba o que vou encontrar, Senhor, vem em meu auxílio, dá-me a tua mão e guia meus passos. Agora já posso sentir tua presença. Meu peito transborda de amor quando te sinto, e a minha vida entrego à tua verdade. Que a tua paz me reconforte hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a piedade filial. E para exemplificar isso, eu trouxe uma psicografia que eu vou ler e nós vamos, enquanto eu leio, eu queria que vocês já fossem pensando sobre as vertentes que a gente possa ter sobre a piedade filial, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Acho que a psicografia traz bem simplificado esse tema. Nasci num lar simples, cuidado fui por uma mulher meiga e sensível, trabalhadora e muito esforçada. Meu pai, um homem rude, mas igualmente trabalhador. Passei minha infância entre o amor de minha mãe e as cobranças e mau exemplo de meu pai. Cresci um tanto revoltado, fui jovem desbravador, intransigente muitas das vezes. Me joguei no mundo, experienciei inúmeras coisas, do certo ao extremo errado. Quando meus pais envelheceram, por conta da grosseria de meu pai e a insistência de minha mãe em continuar ao lado dele, mesmo sofrendo suas grosserias e insultos, me fizeram afastar-me deles. Não os amparei na velhice. Desencarnei e pude então perceber como tudo realmente deveria ser. Deveria ter aceitado todo o ensinamento de minha adorável mãe, a qual em vida pregressa fora mãe de meu pai, e não o educou no caminho moral e do amor. Voltou, em situação de sua companheira, para amá-lo e ensiná-lo sobre o amor, a aceitação, e assim o fez em vida, ficando ao lado dele sempre, mesmo não tendo o reconhecimento.
Então soube que eu teria sido esposo de minha mãe e junto dela fraquejei na missão de pai também. Explica-se essa rejeição entre eu e meu pai nesta última encarnação. Nos repelíamos o tempo todo quase e não aproveitamos essa encarnação para nos acertarmos e nos afinizarmos no amor, assim como fez minha mãe. Um espírito que encarnou disposto a reparar seus erros, a melhorar quanto espírito, a evoluir e conseguir resgatar os seus débitos. Sendo mãe amorosa, me mostrou sempre o caminho do bem e da verdade, o qual não dei valor ou ouvidos. De meu pai cuidou até o fim, com seu amor e respeito ao casamento deles. E bem no fim, meu pai entendeu, a aceitou e a ela pediu perdão. A separação foi calma e diria até amorosa. Fica a lição, ela agora, desencarnada, já habita a esfera mais elevada, enquanto eu e meu pai nos preparamos para mais uma jornada encarnatória, a fim de resgatar nossos débitos, melhorar nossa jornada evolutiva através de expiações e provas. Agora retornarei, pai de meu pai, para vivenciar esta experiência do amor incondicional, do cuidado ao outro. Tomara nesta volta consigamos nos afinizar, implantar amor e caridade em nossa existência para no retorno nos juntarmos à nossa querida que mundos evoluídos agora habita. Acho que fica bem claro para a gente aqui sobre a questão da piedade filial, o quanto nós devemos amparar aos nossos pais. Jesus disse: quem não ama seu pai e sua mãe, não ama a seu próximo. Sendo o nosso contato primeiro com estes pais, vai desenvolvendo em nós essa conexão, esse resgate, porque sabemos que encarnamos na família em que precisamos para o nosso adiantamento. Não há um ser humano sequer que esteja encarnado em lugar errado ou em condição adversa a que ele precisa aprender. Então, essa psicografia acho que deixa muito claro que, antes de mais nada, nós devemos refletir sobre a nossa atual encarnação, as pessoas que estão no nosso entorno e principalmente de onde viemos. No caso dele aqui, ele menciona que a mãe era muito amorosa, que o cuidou na infância o tempo todo, sempre com muito amor, devotamento, ensinando a ele o caminho do bem. E o pai já um espírito com certa divergência a ele. E acho que isso mostra a nós, não só nesse âmbito primeiro de pai e mãe, esse início familiar, mas em todas as nossas relações, né? Porque aqueles que são antagônicos aos nossos pensamentos, aqueles que às vezes até gratuitamente a gente não tem certa simpatia, empatia, que é o que a gente ouve tanto dizer e que a gente, seguindo a nossa doutrina, deveríamos ter como meta ter empatia a todos, porque cada um está na sua caminhada terrena, com as lições com que é necessário, com as situações
em que nos faz entrar em contato com os nossos vícios, com aquilo que nós trouxemos para essa encarnação, para que possamos corrigir tudo aquilo que vem de encontro a nós. Deveria ser por nós avaliado. Por que estamos passando por essa situação? Se ele tivesse ouvido os conselhos da mãe, se atentado ao exemplo amoroso dela, talvez não tivesse embatido tantas vezes com esse pai, sabedor de que estavam ali para que pudessem rever as condutas, para que pudessem se harmonizar, né? E ele acabou por não pensar nisso, viver de maneira errônea até, impensando muitos dos comportamentos dele, o que aquilo poderia reagir ao pai e à mãe. E por ter essas dificuldades com o pai, ele acaba se afastando do ser amoroso que fora a mãe naquela encarnação. Ainda contrai um outro débito, o da ingratidão, porque se estando juntos numa encarnação, ambos fracassaram como pais, voltam numa encarnação seguinte, mas aí em outra escala, ela como mãe novamente e ele como filho, ela consegue aquilo que ela programou antes da reencarnação, que combinou lá com o plano espiritual de que reencarnaria, mas com o objetivo do acerto com estes espíritos. E embora ela não tenha tido o retorno, né, nem do marido e nem do filho, mas a conduta dela, ele descreve, foi correta, porque ela cuidou desse filho com amor, o ensinou segundo os princípios de Cristo, esteve casada com esse homem rude. Em nenhum momento ele descreve ela entrando em embate com ele, e sim sendo fiel àquele casamento e fazendo as tarefas que ela julgava correta e sendo amorosa, até que no fim da vida dele, toda a trajetória amorosa dela, de alguma maneira, chega a ele. Não deveria ser assim, mas chegou a ele a ponto de, no fim da vida, ele pedir perdão a ela. O que a faz diferente a conduta dela e a dele? Sendo que ambos vieram para o resgate, que ela conseguiu o resgate dela. Tratou com amor esse filho, a este marido, cuidou desta família, e por isso recebe o mérito de não mais reencarnar no mundo de provas e expiações. Ao passo que ele e o pai, com a mesma oportunidade que ela teve, eles vieram, mas não alcançaram aquilo que haviam combinado anteriormente no plano espiritual, antes da reencarnação, porque não foram capazes de se afinizar um ao outro. Esse pai não serviu de exemplo a este filho. Tiveram as primeiras lições, acho que alcançadas. Esse pai foi o provedor dessa família, mas no quesito amor, no quesito exemplo, ele não obteve sucesso. Tanto que ele descreve a relação deles sempre tumultuada,
essa mãe sempre aí no meio, tentando de um jeito ou de outro acalmar os ânimos, e por isso que ela vai para o mundo mais evoluído e eles, de volta à espiritualidade, entendem a condição em que encarnaram, o propósito que tinham, aquilo que alcançaram, o que deixou de alcançar e até novos débitos contraídos aí. Se preparam então para uma nova encarnação. Qual é a lição para nós aqui? Estamos aqui. Não vamos esperar desencarnarmos para abrirmos nossos olhos às nossas atitudes, o que está ao nosso entorno, quais são as nossas reações a esses seres que não são empáticos a nós. Acho que vale o nosso pensamento aí. Essa é uma discussão sobre a piedade filial, porque estamos falando de amor, de respeito, de atenção, até de submissão a estes pais. Talvez, se esse filho tivesse conseguido se afinizar melhor a esta mãe, juntos poderiam ter um resultado melhor quanto a este pai. Ele descrevendo aqui, a gente tem a sensação de que essa mãe lutou sozinha. Fez o papel dela de cuidar dessa família, de demonstrar amor, de ser bom exemplo, de criar o filho, talvez até tentar trazer a esse esposo nos ensinamentos do Cristo, mas a divergência entre esses dois espíritos foi maior. Qual é o ganho disso? Nenhum, né? A gente sabe que, na verdade, eles perderam uma oportunidade, que era esta encarnação para a afinização dos dois. E quem sabe até não ter essa nova encarnação com novas provas, com novas dificuldades, enfim. E a piedade filial vem para nos ensinar de que esse amparo que os filhos devem propor aos pais não é só um amparo material, né? Porque a gente conhece histórias e ouve o tempo todo de pessoas em idade avançada que não são acolhidos pelos filhos, ou se são acolhidos, são colocados no pior cômodo da casa, são esquecidos, eles mantêm o que lhe é de primeira necessidade, não lhe falta alimento, mas a piedade filial não vem falar só disso, vem falar dos princípios que essa mãe desenvolveu enquanto encarnada, do amor que dispensou, do que ensinou, de quanto foi submissa a esse marido em prol também deste filho, para que pudesse criá-lo numa família, tendo algum contato com esse pai, o esforço dela em transformar essa relação pai e filho, e que muitos dos filhos acham que isso é demais. Então, assim, se quando se é pequeno, os pais lhe dão o de comer, lhe dão um teto, lhe ensinam tudo, até como se alimentar, pegar na colher, no garfo, na faca, tudo que se passa nessa vida, ensinando a um filho, né? Acho que muitos, ou se não todos nós aqui somos pais e já temos essa noção, mas se não, como filhos, sabemos o que os pais devotam aos filhos, porque na velhice desses pais não devolver também essa atenção? Os pais querem companhia dos filhos,
um abraço, conversas amenas, lembranças de outrora, vivências que tiveram. A velhice é feita também disso. E a esses filhos é dado a oportunidade de conviver com esses pais em idade avançada e ter a satisfação de poder retribuir a tudo isso que um dia receberam em tenra infância, ou na idade, na adolescência, na idade adulta, enfim. Nesta situação é que se mostra verdadeiramente a oportunidade de se mostrar a piedade filial. O quanto estes filhos vão assistir a esses pais e de que maneira o farão. Não estamos falando aqui de situações extremas que nós sabemos que existe, de pais extremamente difíceis, de mães extremamente difíceis, de pais e mães que abandonam os seus filhos. Mesmo assim, esses filhos ainda deveriam tentar algum contato, algum cuidado, de alguma maneira que fosse possível. Isso não significa que a gente vá julgar, criticar aqueles que por algum motivo levam os pais para uma casa de repouso, por exemplo, que muitas são muito sérias. Cada vez mais a gente vive num mundo onde temos menos tempo, menos condições financeiras, né? Que às vezes se faz necessário, às vezes é até melhor que se leve esse pai e essa mãe para uma casa de repouso, para que eles possam receber a alimentação na hora correta, a medicação, para que eles não corram riscos em estar em casa, em ter que fazer a própria comida ou limpar alguma coisa, sofrer risco de queda, ou até mesmo passar mal e não ter quem o socorra naquele instante, ter a companhia do dia a dia, ser assistido, né? Não é disso que a gente está falando, não é esse o julgamento. Quando Jesus pede que nós amemos aos nossos pais, é que a gente proporcione a eles um envelhecer com calmaria, com o desfrutar de algum tipo de felicidade, de tranquilidade, que é isso que eles merecem, o diálogo, o acolhimento, que isso é muito importante. Então, acho que cabe a cada um de nós fazermos os nossos questionamentos de, enquanto pais, qual é o nosso exemplo enquanto mães, né? Como estamos trabalhando nessa existência nossa? Essa nossa encarnação está nos proporcionando o quê? Qual é o nosso crescer? Qual é o nosso esforço em assistir aos nossos pais e aos pais dos outros também? Porque isso não significa que temos que assistir somente aos nossos pais. Somos todos irmãos. E como esse nosso irmão aqui descreve bem na psicografia, estamos nessa encarnação, ou pais ou filhos, mas podemos ter tido outras encarnações, pai, mãe ou filho, desses que estão no nosso entorno. E que cabe a nós dispensar a esses espíritos já em idade mais avançada esse acolhimento, esse amor, essa assistência naquilo que nos é possível nessa encarnação que estamos, né? E essa nossa posição também devemos fazer enquanto filhos.
esse questionamento de como nós estamos vivendo com os nossos pais, qual é a nossa conduta, estamos assistindo aos nossos pais, estamos devolvendo a eles o cuidado que tiveram conosco, ou se não houve cuidado, estamos aproveitando a oportunidade para poder nos aproximarmos então desses espíritos e de alguma maneira conseguirmos resgatar algumas que seja, né, dos nossos débitos com eles, porque se estamos juntos é porque temos o que resgatar, o que aprender ou até o que colaborar com o outro, propiciar ao outro a condição para a melhoria. Então, o diálogo, o acolhimento, o bom exemplo, a atitude amorosa para com os nossos pais ou para com o nosso próximo é a lição que Jesus nos deixa. Essa é a verdadeira piedade filial que nós devemos ter em mente. E mais do que ter em mente, é colocar em prática nos nossos dias. É nos prepararmos a cada dia para as tarefas que vamos desempenhar, pensando em que podemos ajudar, servir, amparar, em colocar nos nossos planos os nossos pais e, por que não, os nossos irmãos também. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Vamos agora fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração final, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos envolva em sua luz, aumente a nossa fé e que nós estejamos sempre protegidos por este amor, este cuidado, que a espiritualidade possa nos proporcionar as melhores lições, nossas melhores condutas e que nós estejamos sempre com o coração aberto, querendo sempre fazer uma oração, solicitar a ajuda de nossos mentores, esse nosso anjo de guarda querido que não nos desampara, que não nos abandona, que estejamos sempre em sintonia com o amor desse nosso amigo querido, que nos ajuda nas nossas tarefas diárias, nas nossas provas e expiações. Pedimos, ó Pai, auxílio para continuar a nossa caminhada, seguindo os vossos preceitos, tendo sempre o amor a nortear as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso caminhar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por me ouvirem. Agora a gente vai passar para a sala de paz. Quem tiver a vontade de ir, que nos acompanhe nos passos.